E agora vamos à questão de número 5 da prova discursiva UERJ, vestibular 2020. Vamos lá. Na tabela periódica proposta pelo russo Dmitry Mendeleev, os elementos químicos conhecidos da época foram agrupados de acordo com a ordem crescente de suas massas atômicas, deixando-se espaços livres para outros que ainda seriam descobertos. Considere o seguinte fragmento da tabela de Mendeleev, no qual estão indicados os símbolos químicos de alguns elementos e suas respectivas massas atômicas. A gente tem vários elementos aí de forma aleatória. Atualmente, a tabela de classificação periódica apresenta outro modelo de grupamento, no qual os elementos químicos encontram-se organizados por famílias. Dentre os elementos presentes no fragmento da tabela de Mendeleev, indique o número de camadas eletrônicas daquele com maior massa atômica. Escreva ainda a fórmula química da substância formada pelo metal alcalino terroso e pelo halogênio. E, sabendo hoje que a massa atômica do telúrio é maior do que a do iodo, explique por que esses dois elementos mantêm na classificação periódica atual a mesma posição que tinham na de Mendeleev. Então aí nós temos 3 comandos, né? Então, dentre os elementos, aqui, indique o número de camadas eletrônicas daquele de maior massa atômica. Escreva ainda a fórmula química da substância formada pelo metal alcalino e pelo halogênio. E, por último, temos aí, né, uma explicação, né? Explique por que esses dois elementos mantêm a classificação periódica na mesma posição que tinham na de Mendeleev. Pronto. 3 comandinhos aí, uma questão um pouco mais extensa, mas com 3 comandos. Vamos lá. Indica o número de camadas eletrônicas daquele com maior massa atômica. Bom, ele já deu aqui uma legenda, né, que massa atômica é esse número de baixo. Então, o maior massa atômica que tem aqui é o telúrio, né? É o Te... Não. Indica o número de maior massa atômica. É o iodo, 127, né? 127. Essa prova, como eu falei para vocês, ela vem com tabela periódica. Então, vocês têm que ir lá na tabela periódica e ver em qual camada, em qual período da tabela, né, em qual linha da tabela tá o iodo, que é o que tem maior massa atômica. Então, vamos aqui deslizar pela prova. E olha só, o iodo tá aqui, ó. O iodo tá aqui. Ele tá no 5º período, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o iodo tá no 5º período. Então, a gente vai voltar lá na nossa questão. E colocar aqui, ó. Indica o número de camadas eletrônicas com maior massa atômica. Então, 5ª camada? Não, 5ª camada não, que é o número de camadas, né? Então, camadas, 2 pontos, 5. Indica o número de camadas, está indicado. Segunda parte, escreva ainda a fórmula química da substância formada pelo metal alcalino terroso e pelo halogênio. Bom, teríamos que ver na tabela, né, símbolo a símbolo, mas já vou dar um panorama geral. O iodo, ele é o único a metal. Acredito eu aqui. Desculpa, metal não. A metal tem vários. É o único halogênio que tem aqui, tá? A gente pode até conferir, mas é o único halogênio. E o metal alcalino terroso, ó, nós temos 2 metais aqui que são alcalinos. Nós temos o rubídio, que é o metal alcalino, e nós temos o estrôncio, SR, que é o metal alcalino terroso. Então só pode ser aqui o estrôncio e iodo. Mas vamos lá na tabela dar uma conferida. Lembrando que metal alcalino terroso tem que ser da 2A. Então o SR tem que estar na 2A e o iodo, que é o halogênio, tem que estar na 7A. Então vamos já conferir aqui, ó. 2A. 2A é essa família aqui. O estrôncio, show de bola, tá aqui. E o iodo está na família 7A, que é essa aqui, ó. Então, iodo tá aqui, então tá certinho. Ele quer a fórmula molecular do estrôncio com iodo. Não é isso? Bom, já que o estrôncio é da 2A, então o NOx dele é 2+. Tudo bem? O NOx dele é 2+. E o iodo, ele tem NOx -1, porque ele é da família 7A, tá? -1. Para zerar, então, a gente tem que ter 2 iodos. Então, a fórmula molecular vai ser Cr2. Agora, eu vou colocar aqui, como a gente quer só o de preto, vai ser a nossa resposta oficial. Deixa eu colocar aqui a fórmula molecular, né? Vou escrever, ó. Fórmula
molecular, dois pontos, eu pego SRI2 e coloco aqui. Show de bola. Tranquilo? Tranquilo. Agora vamos lá. Aqui vai ser um pouco mais complexa, né? Vai ter que ser por extenso. Explique por que esses dois elementos mantêm na classificação periódica atual a mesma posição que tinham as de Mendeleev, sabendo que a massa do telúrio é maior do que do iodo. Então, olha só. Vamos pegar aqui esses dois elementos, né? Telúrio e iodo, e vamos lá para a tabela. Tabela. Chegamos na tabela. De fato, aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui tudo. O telúrio e o iodo, eles estão um do lado do outro na tabela. E a massa, olha só, vou dar um zoom aqui. Dei um zoom. A massa do telúrio hoje em dia é 127,5 e a do iodo 127, segundo a tabela da UERJ. Lá na questão ela estava como 125 a do telúrio e a do iodo 127. Mas aí a pergunta da prova é, se lá na de Mendeleev era organizada em ordem crescente de massa, por que o telúrio continua antes do iodo, mesmo a massa dele tendo sido alterada, tendo sido aumentada, né? E a resposta está exatamente aqui, ó. A tabela periódica atual, tá? Essa tabela aqui é de 2017? É, de 2017, tá? Essa tabela aqui atual, que é a tabela da UERJ, ela está organizada em ordem crescente de número atômico. Repara só, ó. 49, 50, 51, 52 que é o telúrio e 53 que é o iodo. E isso você pode olhar para qualquer outro elemento, mas de fato está em ordem crescente de número atômico. Então é por isso que o iodo continua na frente do telúrio, porque apesar da massa dele ser menor, um pouquinho menor, o número atômico dele é maior, o número de prótons do iodo é maior. Então vamos dar um anti-zoom aqui, não sei nem se existe essa palavra anti-zoom, e voltar lá para nossa questão e explicar. Explique por que esses dois elementos mantêm classificação periódica atual na mesma posição que tinha de Mendeleev. Então a gente vai falar assim, ó. Na tabela atual, vírgula, os elementos encontram-se em ordem crescente de número atômico. Ponto. Logo, o telúrio continua antes do iodo. Pronto, respondi. E aí, para a gente fazer o nosso check de sempre, aqui nós temos a primeira resposta, check. Aqui nós temos a segunda resposta, vamos aqui, né? Check. E nós temos a terceira resposta, check. 3 comandos, 3 respostas. Valeu? Vamos para a próxima!